Olá, amigos, bom dia. Estamos ao vivo neste sábado aqui com o professor Hamid Alexandre Cecim para mais uma rodada de nossas conversas sobre saúde, sobre medicina. Dicas para que você possa ter uma vida saudável. Bom dia, professor. Bom dia. Professor, esta semana o jornal A Folha de São Paulo publicou que no dia 11 de novembro o Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo promoverá exame obrigatório para egressos de escolas médicas. Tem 7 anos de exame voluntário, segundo a notícia, empregando as melhores tecnologias disponíveis e seguindo modelos validados internacionalmente. O Conselho avaliou 4.821 alunos do 6º ano de medicina e o resultado foi alarmante. Metade foi reprovada devido a erros em condutas elementares de diagnóstico e tratamento. Ou seja, metade dos médicos formados não tem condições de praticar uma boa medicina. E nós, os leigos, nós, os pacientes, onde é que entramos nisso aí, professor? Que preço pagamos por isso? É lamentável. É lamentável. E eu acho que tem muitos culpados aí nessa história. Primeiro, escolas particulares que não têm hospitais. Quer dizer, como se pode formar médicos sem que tenha um hospital escola para ensiná-lo? A prática é indispensável. A prática, medicina é fundamental, né? Relação com o doente. Talvez na pesquisa não, mas aquele que vai exercer a medicina tem que ter prática. Porque o livro, ele ensina parcialmente. É o fazer que é importante. E acontece também o seguinte: o curso médico não reprova. Até no mundo inteiro existe uma curiosidade de por que não há reprovação no curso médico no Brasil. E eu pergunto, por que não há, professor? São várias as razões. Talvez até históricas, né? De deixa para lá, não tem problema, vai dar tudo certo. Então, nos outros países, a reprovação é quase 60%. Quer dizer, o indivíduo não passa de um ano para outro. Então, esse é o problema seríssimo. Quer dizer, dá-se como sabendo tudo, quando na realidade não sabe nada, né? Outro problema, não há vagas para residência no Brasil. Porque o indivíduo, quando termina o curso, em que há deficiências de ensino prático, ele precisa complementar o seu curso médico com residência. Aliás, essa palavra residência parece assim, o que tem a ver residência com casa? Não. Lá nos Estados Unidos perceberam que quando não dormia médico no hospital, o índice de mortalidade era muito grande à noite. Morriam muitas pessoas porque o médico não estava lá. Aí os novos médicos formados, residindo no hospital, o número de mortes caiu. Mas eles podem dormir à noite? Mesmo eles dormindo à noite, os pacientes sobrevivem? Não, eu falo dormir é ficar no hospital, não necessariamente tem que ficar lá num sono profundo, né? É ficar de plantão, então, vamos falar de plantão. O índice de mortalidade caiu 60%. E a residência começou lá. Aliás, vamos tirar o chapéu aqui para os americanos, né? Inovação em tudo. Então, o que é preciso é ensino prático no país, né? Não é reprovar porque sou favorável à reprovação, mas exigir aquilo que se lhe dá, né? Porque passar um indivíduo sem que ele saiba é um risco que a sociedade vai correr depois. Professor, mas neste exame, ao que me consta, não tem um exame prático. É só um exame teórico. Isso não significa má formação também na parte teórica? Também. É por isso que essa prova, ela tem problemas. Porque o problema não é vestibular, de fazer risquinho, né? Quer dizer, conhecimento básico, mas prático também. Mas eu suponho que há uma forma de fazer um exame prático através da prova escrita. Como? Dá-se um caso de um paciente
como foi a história, exame físico, o que achou. Aí se pergunta, qual é seu diagnóstico? Então, aí através disso, é um semi-prático, vamos dizer, porque é difícil também fazer um exame prático com pacientes, né, nessa situação. Agora, parece que o CRM de São Paulo vai tornar obrigatória essa prova para que o indivíduo possa ter a sua inscrição no Conselho Regional, quer dizer, o CRM, o que é inconstitucional, porque o médico, quando forma, o diploma que lhe é dado, ele pode exercer a medicina na sua totalidade em qualquer lugar do país. Então, vai ter um obstáculo a essa exigência aí, eu acho. Pois é, mas diz a notícia aqui, professor, que o Conselho passará a exigir a aprovação do egresso do curso neste exame para que ele tenha o registro. Aqui na notícia da Folha não fala em contestação quanto a essa exigência, né? Mas fala, inclusive, que ela fortalecerá negociações entre os conselhos de medicina e parlamentares para a instituição de um exame nacional obrigatório. Pois é. Não contesta o exame regional de São Paulo, mas fala na criação de um exame nacional, a exemplo da Ordem dos Advogados. Pois é, só que ainda não existe isso, do ponto de vista nacional. Para que isso haja, precisa que haja uma lei aprovada pelo parlamento, né, para que se possa fazer isso. Porque mesmo no estado de São Paulo, lá, se ele não passar, ele pode trabalhar em outro lugar. Sim, mas no estado de São Paulo ele não pode. Mas isso cai na justiça. O senhor conhece de algum caso prático nesse aspecto? Não conheço, mas... Porque a notícia não faz nenhuma referência aqui. Mas ele não pode exercer no estado de São Paulo, mas se o rapaz susceito a entrar na justiça, ele vai ganhar, porque o diploma legal, a lei, permite que ele exerça a medicina sem ter que fazer essa prova. É por isso que aí há uma inserção de... Isso aqui deve ser uma situação delicada realmente, que precisaríamos aqui de um jurídico para nos responder às dúvidas, porque o Conselho Regional também pode estabelecer as suas regras para admitir alguém. Mas não pode ser superior a uma lei maior, porque a lei maior, a lei do exercício da medicina, ela é maior do que uma determinação do Conselho. Acho que sim, em direito é compreensível, né? Não sei, professor, não sei. Porque aqui fala, por exemplo, que 2.500 formandos se inscreveram na prova. Se não tivesse algum resultado prático, com certeza não haveria uma adesão tão maciça assim. Ela é facultativa, né? Essa prova do CRM, né? Ela é facultativa, mas diz que vai ser obrigatório. Não conseguirá o registro no Conselho Regional de Medicina quem não for aprovado. Pois é, isso cai na justiça. O indivíduo entra com mandato de segurança e ele vai ganhar, porque a lei maior, a lei federal, ela permite que o indivíduo, uma vez com o diploma, exerça a profissão. Então o CRM, ele não pode, ele disciplina a profissão, ele não pode fazer lei. Essa lei garante o exercício da profissão ou diz que ele está habilitado para exercê-la? Que quem não tem o curso de medicina não pode exercer a atividade? Não porque pode. No direito é assim, quem não tem o curso de direito não pode exercer a advocacia, mas para exercer a advocacia ele tem que passar no exame de ordem. Mas isso foi recente, isso da OAB. Não existia 20 anos atrás. Isso foi recente. O que o Conselho Federal de Medicina pode fazer é um projeto de lei para ser aprovado no parlamento. Aí sim. Nós vamos nos aprofundar nessa questão com um jurídico, para vermos qual é a validade. Só para dar uma informação. Lá na Inglaterra agora, o médico tem que fazer uma prova uma vez por ano. Do governo, do Ministério da Saúde, uma vez. Porque está havendo problemas lá também. E o indivíduo que não passar nessa prova, ele tem 1 ano para estudar, para prestar outra prova. Se não passar, cassou o exercício dele. Professor, nós temos uma notícia recente aqui, que é de ontem, dizendo que o Conselho Federal de Medicina, o Conselho Federal e não Regional de São Paulo,
publicou ontem no Diário Oficial da União a Resolução 1999, que proíbe o uso de hormônios com o objetivo de retardar ou prevenir o processo de envelhecimento. Uma péssima notícia para as mulheres, né? A falta de evidências científicas de benefícios e os riscos e malefícios que trazem à saúde não permitem o uso de terapias hormonais com o objetivo de retardar, modular ou prevenir o processo de envelhecimento, informou o Conselho no texto da resolução, após avaliação e revisão de estudos científicos sobre o assunto. Já veio tarde isso aí. Já veio tarde. Porque isso é muito tempo que precisava ter vindo. E não é só apenas essa... É uma série de outros medicamentos. Por exemplo, medicamentos para vertigem, para memória, vitamina A para melhorar a visão, vitaminas, medicamentos que ditos combatem radicais livres, quer dizer, altas doses, mega doses de vitamina para o indivíduo não envelhecer. Tudo isso já é sabido de muito tempo. É picaretagem. Estava demorando o Conselho Federal tomar essa iniciativa. E coisa para embelezar, né? Remédio que melhora isso, tira a ruga da pele. Né? O ginkgo... Não tira não, professor? Tira nada. Não tira nada, não existe nada que combata, né, que nós vamos envelhecer. O envelhecimento? Não tem. Nem retardar? Não, retardar pode, mas no sentido de saúde, mas não de beleza. A não ser cirurgia plástica. Agora, nessa lista aí, tem muito medicamento. Devia acrescentar. Por exemplo, existe no mercado um remédio que é para melhorar a memória e ativar o raciocínio. É vitamina C com arginina, que é uma proteína. Quer dizer, é uma enganação tremenda. Hoje, remédio, para falar que funciona, vou explicar aqui, Etão, para o pessoal, chama-se estudo randomizado, duplo cego. O que é isso? Para experimentar um remédio, o médico não pode saber qual é o medicamento que está sendo ministrado para ele. Não pode escolher o paciente. A entrada numa pesquisa é aleatória, porque o médico ele sempre vai procurar aquele paciente que ele sabe que vai melhorar. E na interpretação dos resultados tem que ser feita por outro médico para não fazer um enviesamento, quer dizer, uma tentativa de engano. Então, aí sim, se esse remédio passou, esse funciona. Tanto isso é verdade, quantos medicamentos já foram retirados do mercado por causa disso. E por que esses medicamentos entram no mercado? Entram no mercado por causa do progresso da medicina. Sim, mas não há um estudo mostrando a eficácia de um medicamento para que ele possa entrar em circulação? Existe estudo, são 3 fases. Primeira fase experimental. Então, mas o que valia ontem não vale hoje? Como? Se ele foi aprovado. Foi aprovado. Tem eficácia comprovada, acredito, para poder entrar ser comercializado. Tá. Algum tempo depois vem e diz, não, ele não tem eficácia alguma. Tá. O que mudou? Nada mudou. Sabe o que é? É que os pesquisadores que liberaram essa droga no mercado... São outros. Outros. Não são os que proibiram. Não. Eles recebem dinheiro para isso. A indústria farmacêutica paga para os pesquisadores. E ao fazer isso, quer dizer, o indivíduo é sensível ao dinheiro. Ele dá aquela mãozinha para o remédio. Se esse remédio, depois de 5 anos, se vê que ele não funciona, ele é retirado do mercado. E quem faz esse acompanhamento, professor, para saber se o produto está funcionando ou não? As agências de vigilância, por exemplo, nos Estados Mas elas pegam um grupo de pessoas para ficar examinando? Não, fazem estudo. Não, pegam o mesmo medicamento, faz o mesmo estudo, sem o que chama de bias em inglês, quer dizer, sem viés, sem tendenciosidade. São pesquisadores do FDA, ou no caso aqui da Anvisa. Então eles vão analisar esse medicamento ao longo do tempo, da mesma forma que ele o foi pelos outros pesquisadores, e há um desencontro. Mas aí não fica um empate? Um diz que funciona e outro diz que não?
Não. O que prevalece é a opinião dos pesquisadores da Agência Nacional do país, né, de Vigilância Sanitária. Professor, eu fico imaginando aqui, os pesquisadores dos laboratórios devem ganhar uma fortuna. Os pesquisadores de órgão público não devem ter uma remuneração tão boa assim. Obviamente que na indústria farmacêutica, em função de salário, há a possibilidade de ter os melhores profissionais. Certo. Não haveria um choque aí, não, entre pesquisadores altamente qualificados e pesquisadores mal remunerados? Olha, tem coisa até pior. A indústria farmacêutica, o pesquisador dela, que trabalha para ela, ele faz o trabalho. E sabe, quem assina é outro, de renome. Então, é uma coisa complicada, né? Mas vamos tirar, assim, 60% dos medicamentos que a indústria faz, lança no mercado, são eficientes. 60% a 70%. E o progresso da medicina... 30% de 30% a 40%, então é picaretagem? Outro dia eu estava numa farmácia, fui lá comprar e falei com o farmacêutico, falei, olha, tudo que você tem aí, só uns 50%, 60% funcionam, o resto. Eu falei, mas como? Porque existe o efeito placebo em medicina. O que é o efeito placebo? Ele já era conhecido desde os tempos egípcios, né? 2.500 anos antes de Cristo, tem um papiro, chama papiro Ebs, que estava lá, é tipo de um tratado médico, e falava o seguinte, a magia, feitiço, esse troço, está para a medicina, como a medicina está para a magia. Quer dizer, o efeito placebo, né, do remédio. De onde surgiu esse nome, professor, na medicina, o placebo? Placere. Placere quer dizer colocar, e tem significado de prazer também, né? Inclusive, tem alguma coisa a ver com a comunhão, né? Com a hóstia, quando o indivíduo, ele sente que seus pecados foram embora. Foi absolvido. E nesse sentido, esse problema de passar a dor, né? Tem muita religião nesse aspecto, o indivíduo tinha que passar a dor, mulher que tinha que dar à luz, o parto devia ser doloroso, era proibido tomar remédio. Inclusive os egípcios, sabe o que eles faziam para a mulher não ter dor na época? A casca do salgueiro. A casca do salgueiro é de onde veio a aspirina, que é um grande remédio, e está testada há 2000 e tantos anos. Então a mulher passava a pasta da casca do salgueiro na barriga para aliviar a dor. Isso na época dos egípcios, né? O índice de mortalidade era altíssimo. No parto naquela época era, né? Não tem dúvida, né? Por infecção hospitalar. Hospitalar não, infecção puerperal que a gente chama, né? Nós já falamos aqui até, a descoberta da asepsia foi graças à observação de que... Até isso a medicina deve às grávidas, ou o homem deve às grávidas. A medicina... Embora já outros tinham feito esse trabalho, mas tinha um cirurgião chamado Semmelweis, que era húngaro, nós até comentamos aqui semana passada, ele observou que as mulheres que faziam o parto com as enfermeiras, a mortalidade das crianças era muito menor. Por que razão? Do que com os médicos. Do que com os médicos. Porque os médicos saíam da sala de anatomia, contaminada, mexer com cadáver, e ia fazer parte sem lavar a mão. Aí surgiu a asepsia, né? E lavar a mão vale até hoje. Nós vamos a um rápido intervalo e voltaremos em instantes. Apoio Cultural Unimed. O melhor plano de saúde é viver. O segundo melhor é Unimed. De volta, nós estamos conversando mais uma vez com o professor Hamid Alexandre Cecim, que é o consultor deste programa. O senhor fez uma referência e uma passagem do senhor em uma farmácia, em que o senhor disse para o farmacêutico aquele comentário sobre medicamentos. Quando o senhor está em uma farmácia e chega um paciente e pede lá uma caixinha de vitaminas, o senhor fica com vontade de falar alguma coisa ou fala? Não falo. Dá vontade, dá. Agora, para o farmacêutico eu falei, né?
Eu acho que esse programa, Wellington, eu acho que é importante. É para levar essas informações. A vitamina não cura nada. Vitamina é eliminada pelo rim quando é desnecessária. Esse negócio de curar resfriado, que é bom para isso, bom para aquilo, para ficar forte, isso é uma mentira. O que é preferível, professor, comprar um pacotinho de vitamina C na farmácia ou comprar uma dúzia de laranja? Uma dúzia de laranja. Uma dúzia de laranja. Qual é a proporção da quantidade da vitamina existente na fruta e no comprimido, professor? Olha, o indivíduo precisa de 50 miligramas por dia, porque tem as necessidades diárias de vitaminas. Só que essas necessidades, elas são supridas pela própria boa alimentação. O indivíduo chupando 2 laranjas ou 2 copos de laranjada por dia, já é suficiente, entendeu? Porque tem também outros alimentos que têm vitamina C ou vitamina A, etc. Quer dizer, uma boa alimentação, não há necessidade de tomar vitamina. E com raras exceções, às vezes precisa de usar vitamina em doenças, um indivíduo malnutrido, etc. Mas esse negócio de vitamina para não envelhecer, para gripe, está provado cientificamente. O pessoal tem um medo de envelhecer, né, professor? É. A lei natural da vida, né? Não adianta ter medo porque vai envelhecer. Agora, o pior é o envelhecimento cerebral, né? É, com certeza. Esse é pior. Professor, uma outra pergunta popular aqui para o senhor. Essas academias ao ar livre, o senhor que é tão defensor do exercício físico, essas academias que estão sendo instaladas em praças públicas, elas podem trazer um resultado positivo para o cidadão ou, na ausência de um instrutor, elas podem funcionar de forma negativa? Depende do exercício. Se for um exercício, por exemplo, caminhada ou uma corrida leve, não há problema nenhum, porque até nem precisa de instrutor. Agora, se começar a falar, não, vamos fortalecer esse músculo, vamos mas são equipamentos, alongar, professor. Nas academias ao ar livre são equipamentos que estão lá para fortalecer a musculação. Mas os equipamentos ficam ao ar livre? Ficam. Não, aí não pode. Aliás, é preciso do instrutor. No estado de São Paulo, as academias têm que ter um médico. Mas então não funciona a academia, professor? Tem que ter um médico. Lá no estado de São Paulo é lei. Nem o hospital está tendo médico 24 horas, uma academia vai ter, professor? Não, mas não precisa 24 horas, não. Mas para o que o médico? Não, porque o indivíduo pode ter uma morte súbita. Sim, mas então ele tem que estar lá 24 horas. Não, mas a academia funciona o tempo todo? Uai, funciona 2 médicos a cada 12 horas, então. Mas nem hospital tem isso, professor? Pois é, mas acontece. É lei no estado de São Paulo. Academia... Então deve ser mais uma, porque não funciona, né? Não, é lei. Porque a academia ter médico, francamente, né? Se nem hospital está conseguindo... Não, a academia, olha, não é só lá. Por exemplo, campo de futebol. Tem que ter um médico. Mas normalmente tem. Pois é. No futebol profissional tem. Então, aliás, tem 2, tem um de cada clube, né? É. Quer dizer, é necessário, por causa que o exercício mal executado, o indivíduo tem uma malformação congênita do coração. E ele não sabe disso. E ele vai fazer exercício além daquilo que ele vai aguentar, vai suportar. Ele pode ter um problema, uma parada cardíaca. E o médico é para isso. Inclusive, desfibrilador. Mas isso pode acontecer, até estamos falando aqui, não é, professor? Não pode. O desfibrilador, em lugares de aglomerações populares, como aeroporto, campo de futebol, é obrigado a ter desfibrilador. Quer dizer, o médico ali não é só para enfeitar. Ele pode, é claro que a incidência é pequena. Quer dizer, não vai acontecer todo dia e todo dia vão morrer 10 na academia. Mas pode acontecer, né? Como em piscina, aqui não houve um caso de sujeito morrer em piscina, porque não tinha, o clube não tinha condições de reanimação, isso uns 5 anos atrás. Então o médico aí não é reserva de mercado, não. Agora, instrutor... Mas numa piscina o que é preferível, um médico ou um salva-vida? Não, salva-vida. Agora, se ele, por exemplo, entrar em insuficiência respiratória, o salva-vida não é. Tem que ter aparelhagem
para ressuscitação. Mas então não basta ter só o médico também. Não, tem que ter aparelho, salva-vida também, né? Agora, o salva-vida é mais na praia, né, Wellington? No clube, qualquer que sabe nadar, tira o cheiro. Por isso que eu não aprendi a nadar até hoje. Socorro de piscina. Não entra em água de jeito nenhum. Professor, nós estamos vivendo no país uma situação conturbada em relação à judicialização da medicina. Porque o serviço público está negando medicamento e tratamento e os juízes, sem nenhuma estrutura para analisar a situação, acabam determinando ao poder público que banque aquele tratamento, às vezes indicado por um único médico. Como é que o senhor encara essa situação? Como resolver isso? Esse é um problema também que a indústria farmacêutica está no meio. Esses medicamentos caros para tratamento de doenças reumáticas, outra psoríase, né? Esse só tem indicação quando os outros mais simples falharam. Então está havendo uma inversão. Às vezes, por receio de errar, ou achar que aqueles lá não estavam funcionando, os remédios baratos, então há uma prescrição desses medicamentos caros. Agora, existem exceções aí. Por exemplo, medicamento para câncer tem que ser utilizado. Agora, os outros, para doenças menos graves, pode-se utilizar os medicamentos tradicionais. Se em 3 ou 4 meses ou 5 não houver resposta, há a indicação desses novos medicamentos. Então, eu acho que deveria ter um perito, né, do juiz para analisar esses casos, ou mesmo uma comissão de 3, porque pode um achar que é necessário e o outro não. Então há o desempate depois, né? O número aqui em Uberaba chega a ser até alarmante. Há uma situação em que 500 pacientes que recorreram ao judiciário representaram para o SUS um custo em medicamento muito maior do que o conjunto da sociedade toda, através das farmácias mantidas pela prefeitura. Pois é. Existe uma doença chamada artrite reumatoide, para a qual estão indicados esses novos medicamentos, que o pessoal chama de vacina. Não é vacina coisa alguma, é uma droga, né, que não dá imunidade. E não sei por que quem inventou essa palavra vacina, né? Nessa doença artrite reumatoide, em apenas 30% dos casos, há necessidade desses medicamentos caros. Só 30%. Então é preciso observar se o paciente que tem essa doença utilizou corretamente os remédios mais baratos, que funcionam, tem comprovação científica. Os outros 30%. Agora não pode inverter essa proporção. Quer dizer, aí é caso de conhecimento, né? De ter regras. Professor, todo mundo quer ser bem tratado, de preferência consultar com um médico renomado, que tenha uma larga experiência. Essas consultas realmente custam caro. E caro para os padrões salariais do povo brasileiro, né? Em que a maioria ganha salário mínimo, inclusive aqui em Uberaba, como já comprovou o censo do IBGE. Mas às vezes o cidadão faz um sacrifício, junta um dinheirinho para ir lá no médico renomado. Qual é o percentual dessas pessoas que fazem assim e depois não voltam porque o custo do medicamento é caro? Não apenas o custo, mas também os exames complementares desnecessários. Exames complementares desnecessários. Esse é outro problema brasileiro, né? É a avalanche de ressonância, de tomografia. Isso não significa que não se deve pedir isso, mas para fazê-lo é preciso que haja uma suspeita clínica.
Quer dizer, o que é que o exame do paciente fornece para o médico? O exame é a história. A suspeita. Essa suspeita vem através de um raciocínio lógico. Afastar uma doença, afastar outra. E quando não é uma simples suspeita, já é um diagnóstico com convicção, não há nem necessidade do exame complementar. Às vezes nem há. Por exemplo, para que pedir raio-x de seio de face, supondo que o indivíduo tenha sinusite, quando ele não a tem? Não tem clínica de sinusite, porque doeu aqui, que significa sinusite? E assim por diante. Você teve uma dor na coluna, tem 20 anos de idade, foi jogar futebol e tal, precisa pedir ressonância. Na Inglaterra, por exemplo, é proibido, lá é proibido, pedir ressonância e tomografia em pessoas com menos de 20 anos de idade. Por quê, professor? Porque não vai dar normal. Olha, deixa eu te falar uma coisa aqui. Isso o pessoal não acredita. 60% dos diagnósticos de hérnia de disco pela ressonância não tem valor nenhum. Esse indivíduo não tem hérnia clínica. Essa hérnia dele está lá escondida, não está dando sintoma e nem às vezes dará. Por que isso? Porque para dar sintoma, Wellington, a hérnia para dar sintoma, tem que ter uma inflamação junto. E isso a ressonância não vê. A não ser quando se injeta um contraste. Mas aí tem a clínica. Então, o indivíduo que chega lá com uma dor na coluna, alguém na rua fala para ele assim, ó, você está com o ciático, nervo ciático. Todo mundo tem nervo ciático. O nervo ciático é uma estrutura anatômica, né? E não é doença. É a mesma coisa. Eu estou com tireoide. Eu estou, você também está? Então, todos nós estamos. Então, o problema é, medicina é complicado. É complicado e por causa dessa propaganda, né? Se você não pede um exame, os pacientes saem de lá e falam, não pediu exame nenhum. Se pediu muito exame, ele fica satisfeito. Pediu tanto de exame lá, o outro médico não deu valor nada em exame. Um radiologista que já me falou, um dos melhores aqui de Uberaba, 80% dos exames que ele faz estão normais. Qual é a consequência desse raciocínio? Se estão normais, os necessários. A gente não pode ser tão incisivo de dizer que houve 80% de pedidos desnecessários, mas com certeza uma expressiva parcela disso foi desnecessário, que o médico teria resolvido com o exame clínico. Não, eu ia também complementar, desses 80%, às vezes 10 a 15%, eles são pedidos para averiguar o prognóstico do tratamento, quer dizer que se resolveu ou não, aí está certo. Agora, os 70%, o exame complementar, ele deve ser pedido quando tem suspeita clínica. Ele é para confirmar um diagnóstico, porque ele funciona como prova, mas não para fazer o diagnóstico. Porque muitas doenças, 60%, 70%, elas têm sintomas muito parecidos. Agora, o clínico experiente, pelo raciocínio lógico, por exemplo, nos Estados Unidos, o indivíduo para ser médico, ele tem que estudar filosofia. Filosofia não é só o indivíduo ficar sentado lá, olhando para o céu e filosofando, não. É aprender a fazer as deduções, né, da informação que o paciente passa para o médico. Ele faz as suas deduções no diagnóstico diferencial, que é diferenciar uma doença da outra. Dá um exemplo aqui. Um dia chega no pronto-socorro, está com febre. Você tem que abrir um leque de diagnóstico diferencial muito grande e não se pensar logo que esse indivíduo está com infecção. Por quê? Um indivíduo pode ter um câncer e a primeira manifestação ser febre. Ou pode estar desidratado
pessoas de idade que estão desidratadas, quer dizer, falta de água, uma das manifestações é febre. Então, esse raciocínio diagnóstico diferencial tem que ser feito. Professor, nesse caso em que há N possibilidades de causa, como é que o médico age? Ele vai eliminando uma por uma no diagnóstico? Agora, para ele eliminar, ele precisa conhecer todas. Por exemplo, o indivíduo chega lá com uma dor aqui nas costas, né? Eu estou com lombalgia, estou com dor na coluna. Pode ser cólica renal. Pode ser tanta coisa. Dor nas costas, sem exagero, e tem as provas. Tem 150 causas de dor nas costas. 150. Por exemplo, linfoma. Linfoma é um tipo de câncer linfático que ele começa com dor. Aí você me perguntou como é que se sabe se isso é grave ou não. Então nós temos chamados sinais de alerta. É aquele negócio do semáforo vermelho, né? Você não pode passar. O alerta vermelho é grave. O que são os sinais de alerta? Um indivíduo, por exemplo, que tem dor noturna. A dor o acorda à noite. Mau sinal. Quer dizer, a dor que acorda e não ele acorda com a dor é diferente. Se ele está emagrecendo, né, é um sinal de alerta. Se uma pessoa de idade aí estava muito bem e de repente tem uma fratura, de repente ele quebra um osso da coluna, que é um indício de mieloma, que é um câncer ósseo. Ou infecções de coluna, por exemplo, tem sinais de alerta. Você tem febre, acorda à noite com febre, com dor, muito febril, sua à noite. Sabe o que quer dizer suar à noite, velho? Você que tem sudorese noturna, só isso se perde o apetite, pode ser um sinal de tuberculose. Quer dizer, esse diagnóstico diferencial, ele é feito assim, afastando alguma coisa, inserindo outra no diagnóstico, até chegar a grande probabilidade estatística, né? Nós já falamos aqui, o Osler, que é um médico anglo-canadense, dizia que a medicina é a arte da incerteza. O médico não pode ter certeza na primeira conversa, ele tem que ter incerteza. Com o tempo, com as probabilidades, ele vai juntar o seu raciocínio e apontar para um diagnóstico. Aí sim, tem que pedir exame. Nós vamos a mais um rápido intervalo e voltaremos em instantes. Apoio Cultural Unimed. O melhor plano de saúde é viver. O segundo melhor é Unimed. Está de volta. Professor, o senhor fez uma alusão aqui entre ser acordado pela dor e acordar com dor. São duas situações diferentes. Não passei ainda por essa experiência, mas dê uma informação aqui para o leigo, para todos nós. Qual que é a diferença em ser acordado pela dor e acordar com dor? Certo. Um indivíduo está dormindo, vamos supor que ele acorda para urinar. Ao acordar, levantar da cama, ele sente uma dor aqui, acolá, e volta e dorme. Agora, a outra dor, a dor o acorda. Quer dizer, ela vem primeiro. Então, é a dor da própria doença básica ali que está começando. Então, é diferente. Realmente é meio complicado, mas o raciocínio tem que se perguntar para ele com clareza, ele responder com clareza. Se ele falar, não, a dor me acordou, é diferente. Que ele acordou consciente e não estava com dor, e ao mexer, ao levantar, ele teve a dor. A dor é uma parceira do médico? É uma parceira da humanidade, né? Até na Bíblia diz assim que ninguém passará sem que tenha uma dor na vida, porque é uma remissão dos pecados, né?
Não acredito muito nessa história, não. Mesmo porque existe uma doença chamada analgesia congênita. O indivíduo que não sente dor. Não pode haver... Esse está enrolado. Por quê? Porque a dor também é um mecanismo de defesa. Um indivíduo que não sente dor, ele não tem defesa, ele pode queimar, pode... Analgesia congênita, ele nasce com aquilo. Né? Machuca, não sente nada, morde a língua, não sente nada. Né? Então a dor é um fenômeno muito importante de defesa. Agora tem a dosimetria. Está na moda agora, né? Em função do mensalão. Né? Depende da dose. Por exemplo, nós pegamos aquele... Como é que chama aquele negócio de mulher que põe no cabelo? Laquê? Não, aquele que prende. Grampo. Um grampo, aquele que aperta. Grampo. Pega um grampo e aperta, pega 5 pessoas. Pega um grampo e põe a pressão muito pequena num grupo. Essa pressão muito pequena, você grita de dor. Nesse grupo mais suscetível. No outro grupo, aperta que o cara não sente nada. Já sente mesmo. Cada um reage de uma forma diferente, mas todos sentem dor. Todos sentem dor, uns mais e outros menos. Existe um tipo de dor, chama alodinia. Existe até dor no bolso, né, professor? Só se for no bolso da calça. No bolso da calça. Em outro bolso, eu não sei se tem outro, né? Agora, tem bolsas, por exemplo, tem no organismo, você sabe? Sim. Não, tem bolsas no organismo. Sim. Então, é diferente, né? Então, esse problema de dor é muito interessante. Até tem um negócio da anestesia, não sei se eu já contei aqui. Represa. Quando descobriu a primeira anestesia, em que se usava o éter, isso foi na Inglaterra, embora a anestesia fosse descoberta em outro lugar. Aí uma mulher estava precisando, tinha uma dor violenta no parto, não estava aguentando, e sabia-se que tinha essa anestesia para não ter dor no parto. Fez-se a anestesia, né? A mulher deu à luz sem dor nenhuma. Aí o pároco da igreja chamou o médico que fez e queria excomungá-lo, porque a lei divina é que todo mundo tem que ter dor no parto, que a mulher tinha que dar à luz, né, com dor. E ele porque não sabe o que é isso, né, professor? É homem, não sabe. Então, o que o médico falou para ele? Falou, olha, o senhor deve estar errado, porque Deus na Bíblia está escrito, quando criou Adão e Eva, ele colocou Adão num sono profundo, com anestesia, né? Alguma anestesia, para tirar uma costela de Adão e fazer Eva. Logo, Deus foi o primeiro anestesista. Pronto. Se safou muito bem, né? Com certeza. E hoje já se admite, né? Hoje, quer dizer, isso é coisa do pai, mas está na história da medicina, né? Professor, em algum momento do programa, o senhor fez uma alusão aqui à dor de coluna. Não estão ocorrendo cirurgias demais, não, de coluna? Olha, até 1990, 95, até 2000, 60% dos casos de hérnia de disco foram operados. Hoje, esse índice caiu para 5%. 5%. Só a necessidade de cirurgia de hérnia de disco, quando todo o tratamento conservador, clínico, bem feito, não resolveu. E quando existem manifestações neurológicas, que é isso? O que é manifestação neurológica? O pé que cai, o pé fica caído, tem alteração de reflexo, aquele negócio do martelinho, se não tem reflexo nenhum, ou o pior de tudo, qual é o pior de tudo? Esse é cirurgia emergencial, tem que operar. Chama síndrome da cauda equina. Quando a hérnia é muito grande
e invade toda a cauda equina. Essa cauda equina, ela tem uns nervos que vão... O que é essa cauda equina, professor? Cauda equina é a parte terminal da medula espinhal. Ela chama equina porque parece um rabo de cavalo. Quer dizer que são muitos nervinhos. Mas isso não aparece, não, né? Apare... Só no aparelho. Não. Visivelmente. Não, visivelmente não, porque tem que abrir. Agora, se dissecar, abrir lá, fazer um cadáver, você vai ver. E a ressonância mostra também a cauda equina. Então, quando a cauda equina, são os nervos que vão inervar o períneo, entendeu? A bexiga, o intestino. Quando ela é comprimida pela hérnia, o indivíduo tem retenção urinária, não consegue urinar e nem consegue defecar e tem uma dor violenta por causa disso. Ou também a liberação. Aí tem que operar. Urgência. Aí tem indicação de cirurgia. E naquelas hérnias de disco tratadas durante 3 meses e que não resolveu o problema, tem indicação de cirurgia. Mas são 5% só. E não 50%. Professor, mais uma vez, obrigado pelos esclarecimentos. Vamos aí. Sábado que vem nós estaremos de volta. Sempre às ordens. A todos vocês, muito obrigado pela audiência. Tenham todos um ótimo fim de semana. Até a próxima. Apoio Cultural Unimed. O melhor plano de saúde é viver. O segundo melhor é Unimed.